18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo novo e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia, aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os principais destaques do programa desta sexta-feira. Explosão em hotel de luxo em Havana, capital de Cuba, deixa várias pessoas mortas e outras feridas. Nova batalha. Ministro Alexandre de Moraes suspende decreto do presidente Bolsonaro que reduz a cobrança de IPI. Senador sente dor abdominal, é internado e encaminhado para São Paulo, onde passará por cirurgia. A Rússia dá demonstração de força ao realizar desfile com aviões e armas. A política estadual, a política nacional, o cotidiano, tudo no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, seu celular, seu tablet, seu computador, nas plataformas digitais variadas e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online no Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Olindo Alticofé.
harmonizar. Unil do Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Rádio Camisa 10 Maxi Música, 24 horas no ar. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O governo da Paraíba avança com obras por toda Campina Grande. Tem a reforma do Hospital de Clínicas com entrega do novo bloco cirúrgico e o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros já em atividade. Vai, Campina, vai, Campina, vai! Campina também vai ganhar o Centro Integrado de Comando e Controle para levar ainda mais segurança para a região. E na rede estadual de ensino, 5 novos ginásios entregues, mais 3 já em construção. Governo do Estado, somos todos Paraíba. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Dejalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Dejalminha, 3341-3727. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Saudações sinceras a todos, espero que estejam bem. Aqui nós estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora vamos ao nosso bate-papo, às nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas, falar um pouco sobre o nosso cotidiano. Durante muito tempo eu trabalhei com o saudoso colega Juarez Amaral, desde a década de 80,
E Juarez tinha umas coisas assim interessantes. Determinados dias, chegávamos às 8, 8h30, 9 da manhã, 10 horas, sem que nenhum fato tivesse chamado a atenção da imprensa, da população, especialmente da imprensa policial, dos repórteres policiais. Era nos tempos dos agentes policiais Edgar e Lacerda, dos tempos em que o Dr. Gerson Alves Barbosa era delegado, depois superintendente de polícia aqui em Campina Grande, e o Dr. Severino de Carvalho Lopes também tinha começado há pouco tempo na polícia. Araújo Neto lembra bem desse tempo. Aí Juarez dizia assim: rapaz, quando o negócio está bem calminho, pode esperar que daqui a pouco pipoca alguma coisa. Não dava outra, viu? Daqui a pouco, ligação daqui, ligação dali, viatura saindo, agentes na rua, polícia militar na rua, prisão, assassinato, assalto. Não era no volume de hoje, é bem verdade, mas as coisas aconteciam. E tinha essa história mesmo, acho que ainda hoje tem entre os repórteres policiais, de que quando está muito calmo, pode esperar que venha alguma coisa. Foi o que aconteceu hoje, por exemplo, Jair Lucena, na capital pernambucana, Recife. Recife estava tranquilo, calmo, chovendo. Quando chove ali, vocês sabem que tem áreas de uma topografia de muitas variações, área de Olinda, de Paulista, Igaraçu, e desabamentos, alagamentos, pessoas desabrigadas. Pois bem, mas mesmo com chuva, o que foi que a gente viu agora à tarde? Incêndio numa daquelas favelas que eles chamam de palafita, que são barracos construídos em cima daquelas espécies de colunas que eles fazem com madeiras, linhas, caipos, e improvisam ali, moram em cima daquela parte da maré. É uma vida desgraçada daquele povo, mas não tem outro lugar, vivem ali. E a imprensa pernambucana deu destaque agora à tarde, não sei se os bombeiros já conseguiram controlar o fogo. Quando acontece aquilo, piora ainda mais a situação, porque eles já possuem pouco ou quase nada, e o fogo, quando vem, destrói tudo. Ficam literalmente sem nada. E quando aquilo ocorre, normalmente é por vazamento de gás, alguém que deixou lá um botijão aberto e tal, ou aquelas gambiarras que eles fazem para as ligações de energia elétrica. E ali ninguém tem medidor, ninguém tem nada, puxa um gato lá do poste e eles vão fazendo os ramais para cada barraco, fios desencapados, fiações sem o devido isolamento, pessoas que não têm muito conhecimento para manusear aquelas coisas, e uma hora ou outra acaba pipocando. E normalmente nesse tipo de evento, nesse tipo de acontecimento, vem mortes. Normalmente acontece. Já vimos isso em várias partes do Brasil, que o fogo se propaga com uma rapidez muito grande, embora chovendo, porque os barracos são feitos de madeira e papelão. Então, tudo inflamável, aí já explode um botijão do barraco vizinho, que propaga um fogo para o outro, e dessa forma vai, infelizmente. Em cima de uma desgraça vem outra. E a outra informação vinda também da área de Pernambuco dá conta de um problema acontecido hoje com um avião da empresa Azul Linhas Aéreas, que havia decolado de Recife para a ilha de Fernando de Noronha. Esse avião decolou e ficou depois. Quando ia sobre o oceano, o piloto recebeu lá um aviso no painel de que o trem de pouso estava com problema. Ou seja, quando ele chegasse em Fernando de Noronha, ia ter problema. O trem de pouso poderia não soltar. E, em consequência, a necessidade de um pouso de barriga. E não há um aparato técnico em Fernando de Noronha, como você tem, por exemplo, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, onde há hangares, oficinas, técnicos, mecânicos preparados para resolver algum tipo de problema dessa monta num avião. O que é que aconteceu? O piloto retornou, antes de chegar lá em Noronha, retornou para o Recife e ficou cerca de 2 horas sobrevoando a capital pernambucana e a área metropolitana, já botando os Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima,
Ilha de Itamaracá, circulando aquilo tudo, fazendo o quê? Soltando combustível, queimando combustível para tentar um pouso depois no aeroporto dos Guararapes. Imagine o pessoal que estava a bordo desse avião. O que é que aconteceu? Às 16h48, pertinho das 5 horas da tarde de hoje, ele conseguiu fazer o pouso. Esse avião, ele saiu do Recife às 3 horas, com destino a Fernando de Noronha, precisou voltar, como eu disse. A companhia aérea informou que foram registrados problemas técnicos no trem de pouso, mas que depois disso tudo, do susto, do medo, o desembarque, o pouso e o consequente desembarque ocorreram normalmente em segurança no Aeroporto Internacional dos Guararapes. A empresa lamentou eventuais aborrecimentos causados e informou que estava prestando toda a assistência necessária aos passageiros. De acordo com o SAMU de Recife, foram enviados pelo menos 3 ou 4 veículos do SAMU de Recife para o aeroporto, mas o pessoal não precisou, não tinha ninguém ferido e tal, os procedimentos todos foram feitos, de modo que a situação foi resolvida. Eu já passei por uma situação dessas quando ia para Manaus. Nós íamos para Manaus trabalhar num jogo do 13, e quando chegou em Belém, o avião da Varig, na época, ele não soltou o trem de pouso. E foi preciso também ficar sobrevoando a capital do Pará, Baía de Guajará, lá onde morreu o coronel Ludgério Iotrope, ali. E muita gente apreensiva, um sufoco danado, e depois de muito tempo o avião conseguiu soltar o trem de pouso e o procedimento foi feito. O problema disso tudo foi que nós deveríamos chegar em Manaus ao amanhecer, era um voo noturno, e só fomos chegar perto de 2 horas da tarde, porque só decolou para Manaus quando o problema foi consertado. Agora, que dá medo em muita gente, dá. E nesse voo noturno no qual eu ia, eu fui o primeiro passageiro a perceber o problema, porque a maioria ia dormindo, e quando decolou de São Luís para Belém, que era um pinga-pinga que saía de Recife e ia até Manaus. Ele fazia Recife, Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus. Quando decolou de São Luís, o piloto informou o tempo de voo até Belém. E eu memorizei aquele tempo de voo, e já com certa experiência também de voar, eu sabia mais ou menos com quanto tempo ele iria iniciar o procedimento de descida, que você sente quando o avião começa a descer, e sente também nos pés no piso da aeronave quando solta o trem de pouso. E eu percebi que não tinha soltado o trem de pouso, porque não fez o barulho característico, o movimento que você sente nos pés, e que o avião tinha passado da hora de pousar. Toquei na campainha, o comissário de bordo veio, e eu perguntei a ele o que era que estava acontecendo. Ele respondeu que o trem de pouso não tinha soltado, mas que eu ficasse quieto, que tinha muita gente dormindo e tal, para não alarmar, e que o piloto ia tentar o pouso e tal. E eu fiquei tranquilo. Ia fazer o quê? Gritar não ia resolver. Tocar reboot dentro do avião, tocar terror não ia resolver. Depois outras pessoas começaram a notar, a perceber também. Até que lá para as tantas a gente sentiu, faz o barulho, você que viaja e já viajou sabe, nós percebemos, sentimos quando o trem de pouso soltou e o avião pousou, mas depois de mais de 1 hora também sobrevoando lá na capital do Pará. Tem gente que morre de medo, uns botam para rezar, outros botam para pedir perdão dos pecados, tem uns que pedem bebida e para esquecer o problema lá na base do álcool, e cada um procede de um jeito, mas nesse caso aqui, no caso nosso lá na ocasião, e nesse caso aqui de Recife hoje, sem maiores problemas, a situação foi resolvida, o pessoal deve ter se dirigido para outro avião, outra aeronave, ou então esperar que essa seja consertada para seguir a viagem até a ilha de Fernando de Noronha. 6h20 na Paraíba. Denise Tavares, boa noite para meu amigo Zé Carlos. Vi aqui que Astier Basílio está acompanhando o programa pelo Facebook. Astier estava na Rússia. Será que ele está na Rússia? Ou será que ele já está aqui pelo Brasil? A propósito, eu vou pedir a Araújo Neto para que me dê notícias do pai do Astier, que é o Vetião Lima, que passou por uma cirurgia, conforme Araújo Neto informou, e eu não tive mais informação do seu estado de saúde.
Mas se o Astia quiser, mande aí um recado dizendo se está na Rússia, em que cidade, ou se está aqui por Campina Grande, pela Paraíba. Mas é um prazer, uma satisfação muito grande saber que ele está me acompanhando. 6h21 agora. Como ele não está pelo Radiosnet, ele está pelo Facebook, eu não tenho condição de saber a sua localização. Quem está pelo Radiosnet, eu vejo aqui no mapa. Ontem até eu mandei o mapinha do Brasil. O mapinha que aparece aqui, um mapa pequenininho, né? Não é menosprezando nem tirando a importância do mapa do Brasil, não. Tem o mapa Mundi e tem os pontinhos verdes dos locais onde as pessoas estão me ouvindo. Eu só não estou sendo ouvido na região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem ouvintes. No resto do Brasil tem tudo que é lugar. Muito mais aqui no Nordeste, mas Sudeste tem vários ouvintes. E na região Norte eu estou vendo aqui Pará e Amazonas. Amazonas é o meu amigo Marivaldo Brito Duarte. No Pará provavelmente é Ivan Freire. Mas eu agradeço a todas as pessoas indistintamente. Rapaz, teve uma explosão no hotel em Cuba, que ainda não se sabe se foi atentado ou acidente. Pelo menos 9 pessoas morreram. Hotel Saratoga, fica no centro de Havana. De acordo com a publicação do perfil oficial da presidência de Cuba, o sistema de saúde de Havana está funcionando em sua totalidade para atender pelo menos 30 pessoas feridas após o acontecimento. Que coisa, hein? O perfil do governo cubano ainda informa que o trabalho de busca e resgate continua no hotel, onde as pessoas ainda podem estar presas aos escombros. Muita gente deve ser de outros países, estrangeiros, porque cubano não se hospeda num hotel de luxo, não tem dinheiro nem para comer. Olha só, na explosão que balançou a capital de Cuba, a cidade de Havana, meu Deus, a parte frontal do hotel Saratoga foi destruída. As autoridades de Cuba disseram que um vazamento de gás pode ter sido a causa da explosão. Tudo indica que foi um acidente. A polícia e os bombeiros cubanos estão ainda em busca de sobreviventes. Imagens do local mostraram a fachada destruída em pelo menos 3 andares do edifício, ornamentado de estuque verde e branco. Nuvens de poeira e fumaça podiam ser vistas subindo em torno dos detritos. Ônibus e outros carros foram vistos destruídos no estacionamento do hotel. Uma publicação feita no Twitter da presidência de Cuba mostrou que o presidente Miguel Díaz-Canel esteve no local da explosão. Ele foi acompanhado do primeiro-ministro cubano Manuel Marrero e do presidente da Assembleia de Cuba, Esteban Lazo. O presidente cubano também visitou o hospital Hermanos Alberrejas, para onde foram transferidas as vítimas. Essa notícia está em atualização. As agências internacionais estão emitindo boletins com frequência. Testemunhas oculares disseram a um correspondente da CNN em Cuba, chamado Patrick Oppmann, que aconteceu uma grande explosão. De acordo com o jornalista, o hotel é um dos mais populares da cidade e estava praticamente vazio por causa ainda da pandemia. Em Cuba, a situação ainda é complicada. Ivandro Lima. Esse hotel fica perto do Capitólio de Havana, que foi sede do Congresso de Cuba até a Revolução de 1959. E que hoje em dia abriga a Academia Cubana de Ciências e a Biblioteca Nacional de Ciência e Tecnologia. Segundo o site do Hotel Saratoga, ele é localizado no centro histórico da capital cubana. O edifício tem 96 apartamentos, 2 bares, 2 restaurantes, um spa, uma academia equipada e uma piscina em seu terraço. Repito, essa notícia está em atualização e a gente vai acompanhando aqui para deixá-los bem informados a respeito deste acontecimento. 6h26 agora.
18 horas 26 minutos, muitas mensagens, amigos e amigas que gostam de ouvir o programa. Dr. Evaldo Dantas da Nóbrega, neto de Remígio, subtenente Josenberg, Wilson Siqueira, Emanuel Erivan, Aloysio 10 anos, Soldado Teixeira, Jair Lucena, Negão do Café, João Ricardo. Negão do Café disse: eu não estou lhe ouvindo aqui pelo Rádiosnet. E aí ele disse: vai para um lugar onde tem internet, e aqui eu estou me ouvindo pelo Rádiosnet. Às vezes cai, se você não tiver uma boa internet, você não vai ouvir nada no rádio, nem assistir. Fica difícil, fica rodando aquela bolinha e não sai do canto, não é? Manuel Braz, boa noite. Doutor Dinarte Freire Pedro, aqui no bairro do Catolé. É, meu amigo, não brinque não, que a pisada é essa, viu, Pedro? Juscelino Salles, boa noite. Ex-governador Ricardo Coutinho está mandando aqui uma mensagem. Vou dar uma olhada depois, que agora não dá tempo. É um vídeo, né? Não sei o que é que ele mandou. Meu amigo Marcos Soares, no Rio de Janeiro, arrochado. Quem me chama de arrochado até hoje é Chico Alemão. Toda vez que me encontra, fala arrochado. Eu respondo do mesmo jeito: oi, arrochado. Arlindo Nóbrega está em São Paulo. Valdênio se encontra em Queimadas. Doutor Alexandre Moura. Meu amigo Barbosa, da Eletrônica Barbosa, em Esperança. Fazia tempo que ele mandava um recadinho, hein, Barbosa? Ex-reitor Thompson Maris. É verdade. O professor Thompson manda aqui uma mensagem falando sobre uma determinada redação. Quem mais? Assis do Santa Bárbara, professora Geovita Maranhão, Joãozito Dantas. Meu amigo Joãozito Dantas hoje mora em Natal, Rio Grande do Norte. Ele que era dono aqui da Farmácia Central e Farmadantas, lembram? Drogaria Central e Farmadantas. Paulo, eu estive ontem no evento de direito eleitoral no auditório do Teatro da Unifacisa. Foi feita uma homenagem muito bonita para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eu senti que ele ficou muito emocionado com a homenagem, com a recepção que foi feita. Pois é, bacana, né? Bacana. Olha outra notícia boa que eu estou recebendo aqui, Araújo Neto. Jornalista Gabriel Luiz recebe alta depois de 22 dias que foi esfaqueado em Brasília. Aquele jovem repórter da Rede Globo, né, que foi assaltado, os caras meteram a faca nele, saiu do hospital, felizmente. Paulo, o companheiro, filho de Tião Astier Brasílio, reside na cidade de Novosibirsk. Falei com ele hoje. Tião, poeta radialista, está bem, graças a Deus. Colocou aqui Araújo Neto. Então o velho Astier está me ouvindo na Rússia, né? Na cidade de... Eu vou escrever aqui, Novosibirsk. Ok, saudações ao velho Astier, saudade dele, extremamente inteligente, escritor, professor, já me deu entrevista lá no Ponto a Ponto da TV Itararé. Seis e 29 na Paraíba. Boa noite, Emanuel Erivan, boa noite, doutor Gildo Lima do Nascimento, boa noite, Gilton, meus amigos e minhas amigas que me prestigiam nesse horário. O espaço aqui, minha gente, é destinado a gente pensar. Pense em Campina Grande, pense na Paraíba, pense no nosso Brasil. E pense de que forma você pode contribuir para dar uma melhorada nessa situação pela qual nós estamos passando. Pode melhorar? Pode piorar? Você quer que melhore ou quer que piore? A decisão é de cada um. A gente aqui dá, olha, aqui estão os caminhos. Os caminhos são esses aqui. Cada um de vocês tem o direito de escolher o caminho que quiser. Eu não vou inventar jamais de fazer jornalismo querendo persuadir quem quer que seja a ir por aqui ou ir por ali. Até porque são todas pessoas conscientes, né, que sabem o que querem da vida. Agora, eu vou apontando os fatos, os acontecimentos. Jornalista nada mais é do que um narrador de acontecimentos, de fatos. Aconteceu, a gente conta. Quem fez foi fulano. Aí você vai julgar se fulano está certo, se está errado. Tem coisa que é tão absurda que a gente aqui é obrigado a dizer. Outras, ao relato, e você vai fazendo aí seu juízo de valor. Seis e 31 na Paraíba. Já estão sabendo, não é? Qual foi a última do ministro Alexandre de Moraes?
Eu já passei para vocês aí, pelo WhatsApp, passei para todo mundo que está aqui nas minhas listas de transmissão, nos meus contatos, na minha agenda telefônica. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Não é demais lembrar que é o ministro Alexandre de Moraes que, a partir de agosto, estará na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro disputa a reeleição, não é? Se você estivesse em lugar de Bolsonaro, você confiaria em Alexandre de Moraes presidindo a Justiça Eleitoral? Isso é um raciocínio que as pessoas precisam fazer. Peraí, o ministro está certo em fazer isso? O presidente está errado? Bolsonaro tem razão de desconfiar de Alexandre de Moraes ou não tem? Dá para confiar? Se são desafetos, se um está se confrontando com o outro, entenderam? Então, é isso que está posto aí. Essa é a realidade do Brasil. Aí alguns dizem, não, o ministro está certo, o presidente está errado. Outros dizem, não, o presidente é quem está certo. O ministro está se metendo num assunto que não é dele. Quem foi eleito para governar não foi Alexandre de Moraes, foi Bolsonaro. Tem todo esse assunto. Então vocês imaginam que essa eleição aqui vai ser calma, pacífica, pacata, tranquila no Brasil? Não vai de jeito nenhum, minha gente. É claro que não vai. O ministro atendeu a um pedido de quem, Araújo Neto? Adivinha? Adivinha de quem foi o pedido? Emanuel Ivan. Rede Sustentabilidade do senador Randolfo Rodrigues. Pronto. Vocês estão entendendo a situação do Brasil qual é hoje? É assim, o presidente foi eleito, aí ele assina um decreto. Eu não estou dizendo aqui se o decreto é certo ou o decreto é errado. Eu estou contando o fato. O cara foi eleito, é presidente, está lá, assinou um decreto. Aí o que não foi eleito, o partido chibata que teve lá 1% ou 2% ou 3%, é só você olhar aí na última eleição qual foi a posição do Marina. Aí esse partido vai lá para o Supremo e pede para desmanchar o que o cara que ganhou a eleição fez. Aí o Supremo vai e atende. Isso gera um problema. Vem gerando problema atrás de problema. Que decreto foi esse, Paulo Roberto? Um decreto que aumentou a redução do IPI. IPI de carro, geladeira, micro-ondas, fogão, a linha branca, tem vários produtos aí. Tem alguns alimentos no meio também, tal, algumas coisas lá. Pois é. Aí o ministro achou que Randolfo Rodrigues tem razão e que Bolsonaro fez errado. Qual foi o objetivo de editar esse decreto? O presidente reduzindo o imposto. A ideia é o quê? Se você cobra um imposto alto de um produto e diminui aquela cobrança, diminui a alíquota, o produto vai diminuir de preço. Eu sei, não precisa você mandar mensagem aqui, eu já vi, eu já ia dizer, é que esse decreto que o ministro suspendeu diz respeito a produtos da Zona Franca de Manaus. Produtos fabricados lá onde está o meu amigo Marivaldo Brito, que é Manaus. A região amazônica possui peculiaridades socioeconômicas que impõem ao legislador conferir tratamento especial aos insumos advindos dessa parte do território nacional, é o que diz o ministro Alexandre em seu despacho. Daí ocorre a relevância da criação da Zona Franca de Manaus e da sua expressa manutenção pela Constituição Federal de ordem a proteger o legítimo tratamento desigual conferido às mercadorias produzidas nessa região, qualificada como de livre comércio em relação às oriundas de outras partes do país. A decisão se deu, olha aqui, isso aqui é um comunicado que eu estou recebendo de Brasília. A decisão se deu em ação apresentada pelo partido Solidariedade. Ah, não foi sustentabilidade não, foi Solidariedade, está dizendo aqui o comunicado que meu amigo Herculano mandou, e questionou 3 decretos federais nos quais o governo expandiu de 25% para até 35% a redução linear do imposto a partir de 1º de maio e zerou a alíquota de IPI relativa aos extratos concentrados para a produção de refrigerantes, atingindo os fabricantes desse insumo na Zona Franca de Manaus. O partido Solidariedade, eu estou corrigindo aqui, argumentava que a forma como foi implementada a redução da carga tributária do IPI altera o equilíbrio competitivo e afronta a proteção constitucional da Zona Franca.
Essa semana, a bancada parlamentar do Amazonas e o governador do estado se reuniram com o ministro Moraes para tentar derrubar a redução, e o ministro hoje veio essa liminar. Se vai para o plenário ou não, aí não é com Paulinho Roberto. O Partido Solidariedade, meus amigos e minhas amigas, é o partido de quem hoje? Araújo Neto. Araújo Neto botou aqui, é o partido de Paulinho da Força, é? Eu não sei se Paulinho ainda tem força ou se não tem, né? Mas, de todo modo, não foi Rede, foi Solidariedade, o partido, corrigindo aqui. Mas é que o Rede tem feito tantos pedidos e tem sido tão atendido, como outros partidos menores também, normalmente são PSOL, Rede, Solidariedade, né? Chegando lá e saindo do espaço bem rapidinho. Então tem outra confusão aí pela frente, se vai botar para o plenário e votar ou não vai, eu não sei. E tem aqui um questionamento, acho que foi do Ivandro Filho, que já passou aqui na tela. Aí ele diz assim, e por que não bota uma zona franca aqui em Campinas, na Paraíba? Meu amigo, aqui falaram em Porto Seco. Lembram disso? Nós teremos um Porto Seco aqui em Campinas. Aí dizia, vai ser aqui perto da Alpargatas, aqui perto do Amigão, porque tem a linha do trem, faz quantos anos que não passa um trem aqui? Tem a linha do trem, tem a estrada BR-104 e tem um aeroporto. Porto Seco, nunca chegou. E é muito difícil chegar, porque tem outros estados poderosos, política e economicamente, que não deixam o negócio desse vir para cá, é muito difícil. Mas tempo de campanha eleitoral, aí surge nesse papo, vamos ter Porto Seco, vamos reabrir a Vale do Nordeste, vamos fazer a duplicação da BR. Essa duplicação da BR-230 já vem rendendo umas 4 campanhas por aí. O ex-senador Raimundo Lira falou disso, Ney Suassuna um tempo falou, Efraim Moraes pai, Efraimzão. Teve um tempo que Efraim foi só, olha que o dinheiro está na conta já. O dinheiro está na conta, vai começar. Pronto, aí é o mote desse ano de novo, é a duplicação. Duplicação da BR-230. Aí já teve fábrica de avião, de caminhão, de ônibus, de helicóptero. Ano eleitoral, meu amigo, vem tudo. Agora é sonho, né? Espero que essa duplicação saia. Agora lembre-se você também que essa duplicação, da qual tanto estão falando, é aqui, do Campo Santo, Parque da Paz, até a Praça do Meio do Mundo. Só, não é até Cajazeiras não, viu? Essa etapa seria daqui do Campo Santo, Parque da Paz, ali, o Parque Hotel, até chegar na Praça do Meio do Mundo. Vocês imaginem o tempo que vai levar para isso. Vai render mais umas 4 eleições para frente. Porque você tem que sair desapropriando o que tem de lado da pista, né? Tem posto de combustível, tem outros empreendimentos, tem fábrica, tem indústria, tem não sei o que, tem curral, tem... Você tem que sair desapropriando tudo isso para abrir a nova faixa, ou as novas faixas, que serão 2 para lá, 2 para cá. Não é fácil não. Agora vai render muita eleição, vocês não têm a menor dúvida. É a bandeira Vale do Nordeste, os caras têm vergonha de falar, porque já rendeu demais, né? Não fala mais de como é o nome daquele negócio lá, da Coteminas. Coteminas também rendeu um bocado de eleição. Ia dar 50 mil empregos. A Alpargata já acalmou e tal. Aí o mote esse ano parece que vai ser essa duplicação. Tomara que saia. 6h40. O ouvinte botou aqui, Paulo, você tem razão, o partido Solidariedade é realmente o partido de Paulinho da Força, ele é o presidente do partido, ok. Às 18h40 na Paraíba, 6h40. Qual foi o mote de hoje, Paulo? Pergunta aqui, ouvinte. Quando eu ouvi fazer essa pergunta, eu já sei sobre o que ele está, qual é o tema que ele estava. O mote de hoje foi desmatamento. É assim, né? Cada dia tem um mote. Qual é o mote de hoje para a gente descer o cacete aí? Não, hoje é desmatamento. Aí no dia, qual é o de hoje? É preço do combustível. Bora. Aí depois, qual é o de hoje? É o preço da cesta básica. Bora. Aí depois, qual é agora? Não, agora a gente vai falar de rachada. Rachada. Tem gente que pensa outra coisa logo, né? Quando fala em rachadinha.
Aí vai. Aí qual é o tema? Meu amigo José do Egito, Zé do Egito botou aqui: quero lhe convidar para uma degustação da cachaça Brejo dos Bois amanhã. Vamos fazer, certamente, Zé do Egito, vamos fazer, por que não? Só ter o prazer e a satisfação de reencontrá-lo e de abraçá-lo. Você não sabe como eu fico feliz quando encontro meus amigos, as pessoas todas bem, alegres, felizes, né? Isabela, Bebeto, boa noite. Carlos André, está em Puxinanã, Carlos André, boa noite. Às vezes eu escuto em Lagoa de Roça, às vezes em Puxinanã, mas o seu mapa mostra Campina Grande ou Pocinhos. Aqui eu tenho muita gente de Campina Grande, não estou vendo ninguém. Tem a Lagoa Nova, tem Santo André. Provavelmente você aparece como Campina Grande aqui, não estou vendo. Até que Pocinhos tem duas pessoas aqui de Pocinhos, estou vendo agora. Agora Puxinanã não apareceu, realmente. Tem Livramento, tem Brasília, tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Manaus, Belém do Pará, Parauapebas no Pará. É muita gente escutando o programa, né? E fico feliz com as participações de vocês todos aí. Alexandre Gomes está no Amapá, mandou aqui uma fotografia de Márcio Mazzaropi. 110 anos de Mazzaropi, o artista que cristalizou a imagem do caipira. É verdade. Juarez gostava de Mazzaropi, viu? Juarez Amaral. Eu dizia: Juarez e Mazzaropi. Ele dizia: você sabia o nome, você sabe o nome da empresa de Mazzaropi? Mazzaropi tinha uma produtora, né? Um cara muito inteligente. Era Pan Filmes, P-A-M de mulher. Porque era Produções Amácio Mazzaropi. O nome dele era Amácio. Então era Pan Filmes. A Juarez disse que Mazzaropi, Araújo Neto vai dar uma risada agora, doutor Gildo Lima também. Mazzaropi escolheu os atores a dedo para participar dos filmes dele. Eu dizia: Juarez, você é maldoso, você fica dizendo, não, ele escolhe a dedo para participar dos filmes de Mazzaropi. Olhe, Juarez. Aí já a mesma coisa ele dizia de Ayrton Senna, o bicho gostava de falar. Juarez, Ayrton Senna, rapaz, namorado de qual é o nome daquela galega que era da televisão? Daqui a pouco eu lembro. Namora aquela galega, rapaz, da televisão. Não, senhor, o Ayrton Senna gosta de mecânico. Juarez, é claro que ele gosta dos mecânicos. É Adriano Galisteu, a galega. É claro que ele gosta dos mecânicos. Os mecânicos é que ajustam o carro. São eles que ajustam o carro. Não, mas ele gosta dos mecânicos. Aqueles caras todos sujos de óleo, perto dele, fedendo a gasolina e tal. Não diga isso com Ayrton Senna. Digo. Eu dizia: e Galisteu? Não, aquilo ali é peneira. Juarez, o que é peneira? Você tapar o sol com a peneira. Oitava na peneira, oitava na mora. Não diga isso. Juarez gostava de brincar com as pessoas, né? Ele disse que Ayrton não gostava de Galisteu, não. Porque no velório de Ayrton Senna, Adriano Galisteu apareceu e expulsaram. Botaram para correr. Aí botaram Xuxa como viúva de Ayrton Senna. Aí na época eu disse: Juarez, olha aí, tá vendo? Ele disse: é outra peneira, essa tal de Xuxa. Mas tem um filme de Ayrton Senna, com ele pilotando uma moto, Adriano Galisteu na garupa da moto, abraçado, agarrada na barriga assim de Senna, com a fuça, com o rosto no cangote dele, dando cheiro no cangote. E Ayrton Senna todo feliz lá, dando uma volta no circuito, e dizia: peneira, aí tu gosta de estar perto dos mecânicos. Ô bicho linguarudo era o velho Jujuba. Vocês são maldosos também, né? Vocês são maldosos, vocês, meus ouvintes e minhas amigas ouvintes. Olha o que uma moça mandou aqui. O senador que está doente é Randolfão Rodrigues, que sentiu uma dor, escreveu assim, dor, com vários R's no final, dor. Não, minha filha, foi Davi Alcolumbre. Foi Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, que hoje é presidente da CCJ do Senado Brasileiro. Vocês reclamam porque Daniel Silveira está na CCJ da Câmara, não é? E não dizem nada porque Davi Alcolumbre é o presidente da CCJ do Senado. Aquela sumidade em direito constitucional. Aquele cidadão de notável saber jurídico. Ele, ex-presidente do Senado, é o presidente da CCJ. Ele foi internado em Brasília hoje de manhã, após sentir uma dor abdominal. E agora há pouco, quando recebi o comunicado de Brasília, ele estava em trânsito
foi deslocado, não sei se, acredito que numa UTI no ar, o Senado dá direito a isso, para São Paulo, onde vai passar por uma cirurgia de emergência. Ele dirigiu-se ao sentir essas dores ao hospital da rede DF Star em Brasília. Ainda não foram divulgados detalhes do quadro de saúde do senador. Os médicos estão, no momento, tratando como caso apenas dor abdominal. Apesar disso, a necessidade de cirurgia é dada como certa. O senador presidiu a sessão da CCJ na última quarta-feira, anteontem. Ontem, ele também estava na casa, no Senado, não é? E participou da sessão solene do Congresso que promulgou a emenda constitucional que estabeleceu piso salarial de 2 salários mínimos para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Então, Davi Alcolumbre foi levado para São Paulo, onde vai passar por cirurgia. Daqui para amanhã, claro, que a imprensa vai divulgar detalhes dessa enfermidade na torcida pela sua recuperação. Você já conversou com alguma mulher russa? Não, meu amigo, ainda não. Até porque eu não ia saber conversar com ela, né? Só se fosse pelos gestos, pela mímica. Mas não, brincadeira à parte, não. Eu sei que eu vejo a TV russa, eu vejo matérias aí, a gente vê hoje no YouTube, né, em vários canais. E a Rússia tem mulheres muito bonitas. A Rússia, a Ucrânia, a Polônia, aqueles países ali das mediações, Belarus, que mais? Romênia, tem muita mulher bonita. Mulher bonita, minha gente, tem em todo canto. Gente bonita e gente feia, tem em tudo que é lugar do mundo. E esse negócio de dizer que fulano é feio, fulana é feia, isso é muito relativo. Porque se eu achar alguém feio ou feia a pessoa, você pode achar aquela pessoa bonita. Não é assim que ninguém sobra. Toda panela tem seu texto. É muito relativo. Agora, tem lugar que tem, parece que pessoas mais bonitas, não é verdade? Mais bonitas do que feias no seu entender ou no meu. Mas esse negócio também de achar feio ou achar bonito depende muito do teor alcoólico, se você bebeu ou não, a distância que você está daquela pessoa, a iluminação do ambiente. Por que é que às vezes uma moça conhece alguém numa pista de dança, de uma boate, de um ambiente desse aí, dança a noite toda, vai dormir com o sujeito, aí quando acorda de manhã que olha, não era com esse não que eu estava. É porque naquela iluminação, na luz negra, naquela luz piscando, e depois de ter tomado umas 5, 6, 8, 10 doses, você vê diferente as coisas. A mesma coisa vale do homem em relação à mulher. Eu tenho amigos que já me disseram que conheceram alguém numa festa, numa boate, numa noitada e terminaram no apartamento dele ou dela ou no motel, e quando abriu os olhos de manhã que viu a criatura dormindo, disse, não foi com essa que eu vim não, foi outra. Acontece, não é? Mas negócio de gente feia, gente bonita, tem em tudo que é lugar do mundo. Vai do gosto de cada um. Não é assim? Meu amigo Romildo Nascimento, o gigante da comunicação esportiva. Romildo disse que fica morrendo de rir, Emanuel Ivan, quando eu faço uso aqui da palavra transeter. Aí Romildo disse, o que danado é transeter? Aí eu traduzi para ele, ele deu uma gargalhada, quase que morre de tanto rir. 6h50. Recado de ouvinte. Paulo, eu sou de um tempo em que algumas demandas chegavam ao Supremo Tribunal Federal e os ministros devolviam e diziam, não é assunto nosso, resolvam para lá. Por que hoje não fazem isso? Rapaz, você poderia ter perguntado isso ontem aqui ao ministro Luiz Roberto Barroso, que estava em Campina Grande. Eu não vou saber responder não. Mas você tem razão. Porque ali é a Corte Constitucional. É para tratar de assuntos relacionados, dúvidas, coisas que foram feitas que porventura contrariem a Constituição. Aí, onde é que uma briga de marido e mulher, ou uma briga de galo, ou, não sei, um discurso de alguém, isso é matéria constitucional, você está entendendo?
Eu sempre disse, aí você tem razão. Agora era bom perguntar a um dos ministros de lá, para ver o que é que ele... Mas ninguém chega perto dele, né? A segurança hoje é muito forte. Não tem quem chegue perto do ministro. Eu duvido você encontrar hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal num supermercado fazendo feira. Não vai encontrar nunca. O ministro Barroso, eu vi o esquema de segurança que foi feito para ele vir para cá ontem. Vocês precisam ver. É uma coisa que você diz, não é verdade. Vem de Brasília num avião com 5, 6 agentes da Polícia Federal já com ele de lá. Para descer aqui no aeroporto em João Pessoa, outro aparato de segurança. De lá para cá nem se fala. Polícia Federal, agente armado até os dentes. Quando chega aqui, entra por essa porta, fica aqui, não sai, cuidado. A água que o homem vai beber, se for comer alguma coisa, é um medo danado, porque, não sei, não era para ser assim. E não era assim. Já contei para vocês que eu encontrei o ministro, o então ministro, que agora é aposentado, Aires Brito, no Galeão, e conversei com ele. Tá tranquilo, na lanchonete lá, tomando água mineral, sossegado. Tá difícil hoje em dia, né? Quando o ministro quer tomar uma, vai para onde? Para Portugal, para Espanha, para Alemanha. Algumas figuras da política nacional estão assim, não podem entrar no avião, porque a coisa chegou no Brasil, minha gente. É um clima de acirramento, né, de conflito, tal, que o povo não tem mais paz. Isso pelo menos aqui a gente tem. Graças a Deus. Eu vou na feira, eu vou no mercadinho, você aí também vai, na bodega, a gente vai no boteco, no bar, na igreja, vai onde quiser. Posto de gasolina, anda na rua, para onde quer, não é? Tem vida melhor do que essa? Adianta você ter salário lá em cima, a riqueza do mundo todo, sem ter liberdade, viver preso em casa ou na repartição onde você trabalha? Eu não queria uma vida dessa de jeito nenhum. Quero não. Essa pandemia, meu amigo, 2 anos dentro de casa. Eu sei o que eu passei, e vocês aí sabem também. Porque eu passei mesmo. Eu fiquei um ano, olha, de março de 2020 a março de 2021, praticamente sem sair de casa. Se tem um sujeito que seguiu todas as regras possíveis de precaução por causa da pandemia, tudo que os médicos diziam, as autoridades sanitárias, esse alguém sou eu. Eu tive muito cuidado. Porque eu vendo os amigos morrer, colegas de profissão, de trabalho, morrendo, artistas, pessoas que eu conhecia, parentes de amigos meus, todo dia noticiando, eu fiquei com medo. Para montar esse esquema de trabalho aqui em casa, o pessoal da televisão, foi um problema. Essa rádio aqui, da qual eu estou falando com vocês agora, eu montei praticamente sozinho, recebendo as instruções do pessoal pela internet. Fui comprando os equipamentos, ou deixando aqui em casa, e eu recebendo com o maior medo do mundo, porque diziam, o vírus está na caixa de papelão, o vírus está na sacola, tome álcool, passe álcool na mão, e passando álcool na mão o tempo todinho, lá vai, a mão já caiu a pele de tanto passar álcool. E montando, falando com os amigos, isso aqui, onde é que eu empurro esse fio, esse plug, assim, tudo pela internet. Com medo. Não fui na televisão, passei 2 anos sem botar o pé na televisão, trabalhando em casa, vocês sabem. E muita gente fez isso. Entendeu? Uma situação complicada, muito complicada. Então, eu sei o que é você ficar sem sair de casa, com vontade de sair. Voltando a falar do negócio de você ficar preso, limitado, entendeu? É ruim, doutor. Bom é você sair a hora que quer, entrar a hora que quer, ir para onde quiser. Eu ficava aqui, entendeu? Branco igual uma vela. Nem sol eu estava tomando com medo. O vírus está no ar. Ave Maria. Morrendo de medo. E no final vocês sabem o que aconteceu, né? A minha mãe foi vítima das sequelas da Covid. Acabei perdendo minha mãe. Teve Covid, ficou boa da Covid, mas ficaram as sequelas. E uma pessoa com a idade dela não resistiu. Então é ruim. Eu não queria, diga você, eu não queria ser presidente da República para ficar preso dentro do palácio. Presta não. Não presta não, viu? É ruim, é coisa ruim. Eu fico imaginando, lembrando de Abílio José, meu colega Abílio, que Abílio diz, Paulo, eu não crio mais bicho nenhum preso. Abílio já criou passarinho, já criou tudo, coisa de fase de criança, de adolescente, que você não pensa muito. Você mata passarinho, eu matei passarinho. Onde é que eu vou fazer mais isso hoje? Não vou. A Abílio disse, o cara prende um passarinho, bota dentro de uma gaiola, de um viveiro, aí o passarinho fica ali, né, preso. Triste, coitado, porque está sem a pareiazinha dele, está sem voar e tal.
Aí você quer que ele fique cantando o dia todinho ainda, alegre. Porque quando está cantando, está alegre, né? A gente pensa que o pássaro é assim também, porque nós, seres humanos, a gente só canta quando está alegre. Aí realmente, aí a Bíblia diz, fica trancado dentro de uma jaula e cantando o dia todinho para animar lá o cara que te prendeu. Ninguém quer. É desse jeito. Falar em abelho, ontem eu recebi um vídeo de uma moto, uma motocicleta que a Harley Davidson está produzindo, que é uma moto elétrica. Como acontece com os carros elétricos, eles colocam lá um dispositivo que faz um barulho como se fosse o cano de escapamento de um carro, para não ficar uma coisa silenciosa o tempo todo e você até adormecer ali, sem ouvir barulho nenhum. Eu imagino que na moto eles também coloquem alguma coisa para fazer o barulho do escapamento, né? O ronco lá da Harley Davidson. Aí eu passei com a Abílio, que eu sei que ele gosta, ele possui uma moto dessas. Aí a Abílio disse, quero não, compro não, porque bom é ouvir o barulho do motor da Harley Davidson com os pistões batendo e aquele barulho tradicional dela. Então tá, e ele sugeriu que eu comprasse uma moto. Compre uma para a gente viajar, rapaz. Você está guardando dinheiro para quê? Aí eu disse, Abílio, eu viajo de carro. É mais futuro. Negócio de 2 rodas, moto não quer não. Anda na tua que eu vou de carro. Pronto, a gente combina para viajar. Você vai na moto e eu vou no carro atrás. Tá bom. 6h57. Vocês pensam que o mundo não tem medo de Vladimir Putin? Pois saibam que tem. O mundo tem medo de Vladimir Putin. Pelo instinto cidadão, que a gente já sabe como é que é, e pelos dispositivos bélicos que estão à sua disposição, pelo aparato nuclear que ele tem. Olha a notícia internacional que eu estou recebendo aqui. No mais momentoso desfile de Dia da Vitória, desde que chegou ao poder em 1999, Vladimir Putin decidiu colocar um espetáculo militar apocalíptico na Praça Vermelha, que é o coração de Moscou. Sem qualquer sutileza, ele dará um recado ao mundo na próxima segunda-feira, dia 9, a crescente interferência dos Estados Unidos e seus aliados nessa guerra com a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o tradicional desfile para comemorar a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial em 1945 será pontificado pela primeira vez desde 2010 pelo avião do juízo final. Ele tem lá uma aeronave que é chamada de avião do juízo final. Trata-se de uma versão modificada do modelo Ilyushin 80, feita para servir de centro de comando e controle para Vladimir Putin e a elite militar russa em caso de uma guerra nuclear. Os americanos possuem 4 modelos semelhantes baseados no Boeing 747, o Jumbo, para o presidente norte-americano e os líderes de farda. Esse avião foi criado pelos soviéticos nos anos 80, no auge da paranoia acerca de um ataque nuclear. Só entrou em serviço, em operação, em 1992, com 4 unidades pintadas de branco e sem janelas de passageiro. Não tem janela. Isso para refletir a energia térmica e o clarão de explosões nucleares. Um novo modelo se juntou à frota no ano de 2016. Além dele, haverá, segunda-feira que vem, né? Dia 9, isso, a apresentação de mísseis intercontinentais para ogivas nucleares, como, por exemplo, um que foi recentemente testado, chamado Sarmat, e o IARES, que são armas de destruição em massa talhadas para uma possível terceira guerra mundial. Bombardeiros estratégicos com capacidade atômica, mísseis hipersônicos, tanques de guerra e caças, aviões de diversos modelos deverão completar a parada na próxima segunda-feira em Moscou. Isso ocorre, para você entender aí, todos os anos, no dia 9 de maio. Mas a reinclusão desse avião, chamado avião do fim do mundo, no desfile, é uma clara demonstração de força. Desde que a guerra começou com a Ucrânia em fevereiro,
a Rússia vem reiterando em diversas oportunidades que é a maior potência nuclear do mundo, ao lado dos Estados Unidos, como forma de advertir contra a escalada de ajuda que países do Ocidente estão dando à Ucrânia. Inicialmente composto por dados de inteligência e o enorme influxo de armas antitanque e antiaéreas portáteis, o auxílio agora inclui, ou seja, o pessoal está mandando para a Ucrânia, obuses, tanques e outros sistemas pesados. Isso tem sido empregado contra a ofensiva dos russos no leste e no sul da Ucrânia, após terem fracassado em tomar de susto a capital do país, a cidade de Kiev. Estados Unidos, Polônia e outros países da OTAN estão fazendo envios diários, depois de falhar na ideia de enviar blindados por falta de munição, que até procurou aqui no Brasil. A Alemanha anunciou que vai enviar peças de artilharia de longo alcance para o povo da Ucrânia. A expectativa para segunda-feira, contudo, é maior em relação ao discurso que o senhor Vladimir Putin fará por volta das 5h30 da manhã no horário de Brasília. Já serão 11h30 da manhã em Moscou, que está 6 horas a mais que o nosso horário aqui. Então, minha gente, segunda-feira, emissoras de televisão do mundo todo mostrarão esse desfile que está organizado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. São 19h02, atendendo aqui a curiosidade do ouvinte que mandou a mensagem há 2 minutos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, já está no batalhão dos bombeiros, lá no Humaitá. Ele estava, como você sabe, no batalhão prisional militar em Niterói. Descobriram lá algumas coisas proibidas na cela, transferiram ele e 5 militares que estavam presos junto a ele para o complexo penitenciário de Bangu, colocaram o Sérgio Cabral numa cela de 5 metros quadrados, 3x2, cama de alvenaria, um buraco no chão para fazer as necessidades, um lugar horroroso, terrível. Aí o STJ, atendendo a pedido da defesa, disse, não vamos deixar o homem aí, porque ele está próximo de pessoas que ele delatou, quando ele fez a delação premiada junto ao Poder Judiciário. Bota no outro canto, num canto melhor. Aí botaram no batalhão de bombeiros, onde eu acho, aí é a opinião minha, que Sérgio Cabral vai ter muito mais conforto do que tinha, do que possuía, do que desfrutava lá no batalhão prisional de Niterói. E está até mais perto da mulher, dos filhos. Porque para ir a Niterói tinha que ir de helicóptero ou atravessar a ponte Rio-Niterói. Quando não tem engarrafamento, você atravessa a ponte em 13 minutos, é o tempo médio. Agora não, está pertinho de casa, ficou até melhor. Meu amigo, olha, mesmo condenado a 400 e tantos anos de cadeia, ou seja lá que tempo for, o presidiário que tiver dinheiro e que puder constituir bons advogados, ele vai estar sempre num lugar melhor. A direção do presídio vai tratá-lo com outros olhos, vai vê-lo de outra forma. E se for para um batalhão como ele foi agora, vão escolher a melhor suíte, com ar-condicionado e com toda a mordomia que você puder imaginar para alguém que está preso. Vai continuar mandando do mesmo jeito. Para onde ele for vai ser assim. Se ficasse lá em Bangu também, ia sofrer uns 10 dias lá nessa cela escura, depois ele ia para o melhor lugar. Se brincar, o pessoal ia construir uma suíte para ele, lá no presídio de Bangu. São 19h05, aquela pausa para mensagens importantes, e a gente volta já já com o Cidade em Revista. Então, você não sai daí, nosso intervalo é rápido. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unindo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unindo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial.
abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O governo da Paraíba avança com obras por toda Campina Grande. Tem a reforma do Hospital de Clínicas com entrega do novo bloco cirúrgico e o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros já em atividade. Vai, Campina, vai, Campina, vai! Campina também vai ganhar o Centro Integrado de Comando e Controle para levar ainda mais segurança para a região. E na rede estadual de ensino, 5 novos ginásios entregues, mais 3 já em construção. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. 19 horas e 9 minutos, agora pontualmente 7 e 9. Boa noite, minha gente, muito obrigado pela companhia. Mandei aqui para alguns amigos agora o mapa que eu recebo, né, dos ouvintes, para que vocês tenham uma ideia, alguns que não receberam ainda, vejam como é que aparece aqui no painel os pontinhos onde estão os ouvintes nesse instante. Meu amigo Hulk, preparei a janta, a veinha está dormindo, descansando, trabalha hoje das 10 até as 6 da manhã, alpagata, né? É assim. Meu amigo Wilson Siqueira, Paulo, vou provar dessa cachaça com você, está convidado. Wilson, amanhã a gente se comunica. Quero mandar aqui um abraço. Sim, Wilson, vou para o show logo mais. Convidei o confrade Araújo Neto, Tan, Altemar Dutra Filho e Moacir Franco, no Clube Campestre, né? Agora à noite? É agora à noite. Não sei se o doutor Gildo vai, se o Wilson convidou o doutor Gildo. Agora Araújo Neto, ele convidou. Doutor Tony Helson em Fortaleza, boa noite. Boa noite também para Evandro Nogueira, na terra de Iracema. Saudações para Adílio Bezerra, do outro lado do Brasil, lá em Boa Vista, Roraima.
Herculano Filho de Seu Duarte em Brasília. Queridos amigos que gostam de acompanhar a nossa programação. São 19 horas e 11 minutos na Paraíba. Vamos à coluna política de hoje, ao meu bate-papo com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, no programa Em Dia. O programa vai de 11h30 ao meio-dia e 30, mas a hora da minha participação é sempre 12, 12h05, beirando ali o meio-dia. Vamos ouvir como foi hoje o papo? De volta para falar sobre política, quem mais entende de bastidores de política está aqui conosco depois de enfrentar. Está chovendo aí fora? Chuva forte. Quase não chego. Eu estou sabendo. O pessoal dizendo, ó, Paulo está chegando aí, está enfrentando uma chuva, viu? Está chegando por aí. Olha, eu podia até falar sobre a previsão do tempo. Pois é. Mas o nosso assunto é sobre política, os bastidores ainda da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem à nossa Paraíba. Briga por espaço no palanque, na área que foi reservada para a solenidade lá na terra do Sinal do Lula, na cidade de Itatuba. Nós tínhamos 2 pré-candidatos ao Senado, que são Bruno Roberto e Efraim Moraes Filho. Tínhamos também o Wellington Roberto e o próprio Efraim, que são deputados federais, lutando ali por ficar próximos ao senhor presidente da República. O próprio Nilvan Ferreira, que é pré-candidato a governador e diz que é bolsonarista raiz. E depois chegaram Pedro Cunha Lima e Bruno Cunha Lima, os dois. E fotografias aí, rindo, pessoal feliz, alegre, como acontece nessas situações, próximo à autoridade. Tem sempre alguém que conta uma piadazinha, diz uma coisa, que os sorrisos brotem. Você que fez muitas coberturas políticas já viu isso. Nossa, aí é demais, foi característico. Pois é, depois daí o presidente foi para Gurinhém, onde inaugurou uma unidade básica de saúde, e achou tão boa a recepção e o papo dos paraibanos que resolveu pernoitar na capital paraibana. Ele hospedou-se no hotel de trânsito de oficiais, onde eu já me hospedei, ali na Epitácio Pessoa, que fica anexa ao grupamento de engenharia. Depois foi comer pizza, está aí com o Nilvan Ferreira, com outras autoridades, e resolveu fazer aquilo que Ronaldo Cunha Lima chamava de banho de povo na Epitácio Pessoa, na orla do Cabo Branco. Nós temos imagens aí, Anchieta. Eita, bacana. É vídeo? Vamos ver um videozinho da movimentação de ontem na capital. Chamava de banho de povo, e é uma dor de cabeça para a segurança, viu? Complicado. Eu já participei de segurança de presidência da República, já participei como jornalista, já participei como segurança quando estava no Exército, e sei como é que é esse negócio. É um trabalho, sobretudo quando é algo que não está na agenda, que foge do script, e aí de uma hora o pessoal tem que dar um jeito nessa situação. No plano local, o governador do estado, João Azevedo, caladinho, meio que na moita, ele vai conversando com lideranças políticas, com gestores pelo restante do estado, e todo dia está anunciando a adesão, Anchieta. Temos aí fotografias de pessoas do sertão sendo recebidas ou recebendo o governador, e todo dia tem divulgação de 1, 2 ou mais gestores, lideranças que estão aderindo ao projeto de reeleição do governador. É engraçado, porque João sempre foi um técnico, né? Mas de repente o pessoal aprende, né? Pegou o jeito. Aliás, aqui mesmo na nossa programação, no Ponto a Ponto, eu entrevistando certa vez o então governador Ricardo Coutinho, e ele elogiando rasgadamente o então secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, João Azevedo. E eu dizia, governador, é verdade que em Brasília estão querendo que João Azevedo vá trabalhar no Ministério? Ele disse, eu só cedo o João Azevedo se for para ser ministro. Do contrário, ele fica comigo até o final do governo. A questão da competência. Depois, as coisas mudaram, como não é muito incomum, digamos, aqui na nossa Paraíba. Você já viu mistura de futebol com política, dá certo ou não? Rapaz, é bastante complicado, viu? É como você misturar também política com religião. Coisa, né? Complicado. Complica bastante. Pois é, eu não sei se foi uma jogada de marketing ou não, mas se foi muito bem bolada, embora talvez os resultados não sejam os esperados,
Mas o pessoal do Campinense divulgou que a Prefeitura de Caruaru, que rivaliza com a nossa Campina Grande em termos de realização de festa junina, estaria fazendo uma proposta para patrocinar o Campinense, estampar na camisa a marca do São João de Caruaru. E já fizeram até uma ilustração aí. Seria essa a camisa do Campinense divulgando o São João de Caruaru. O pessoal diz que talvez tenha sido para pressionar o prefeito Bruno Cunha Lima a liberar um cacauzinho para o Campinense, mas Bruno Cunha Lima aqui para nós. É como José Maranhão, viu? Para soltar dinheiro. Tem cara de jogar ensaiado para ele. Tem. Aí foram ao chefe de gabinete, que é o nosso querido Gilbran Asfora, e Gilbran respondeu: futebol não é prioridade para a prefeitura. É complicada essa história, viu? Como João Pessoa está vindo no Botafogo, ele vai Pessoa tem 800 mil reais liberados pelo prefeito Cícero Lucena para ajudar ao Botafogo, que está disputando a mesma Série C do Campinense. Se foi jogado, ensaiado ou não, a gente não sabe. Agora que deu manchete de portal e de jornal dele. Não é verdade? Pois bem, e a pergunta de hoje somos nós aqui que estamos fazendo a você, querido telespectador, querida telespectadora. Depois dessas fotos, dessas imagens que você viu ontem lá de Itatuba, e se Bolsonaro quiser fazer uma chapa só aqui na Paraíba para apoiar, vai conseguir? Eu não acho difícil, não. Com esse povo todo ontem lá, próximo a ele. Pois é. Um quer ser candidato a governador, outro também quer, de repente você fica para lá. Você vai para cá, vai para lá, agora. Tem gente demais para pouca vaga na chapa, não tem não? Tem. Mas essa engenharia, eles sabem fazer. É possível. É só atender os interesses de todo mundo. Organizou, resolve. É isso. Esse aí, bom fim de semana, né? Você também. Tchau. Pronto, foi o papo de hoje com a Anchieta Araújo, na nossa coluna política lá na Rede ITA. João Azevedo, governador paraibano, e veneziano Vital do Rego, senador MDBista, presidente do partido no estado, estarão amanhã na festa de lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República em São Paulo. Como eu disse ontem, a gente sabe que é campanha mesmo, mas inventam essa história de dizer que é o lançamento da pré-campanha, e é porque a campanha já vem para todo mundo há muito tempo. Pois bem, os petistas, Araújo Neto, organizaram um esquema de segurança, Ricardo Maia, um aparato de segurança, Guilherme Diniz, para amanhã, que é uma coisa que não tem sido muito comum. Como é que vai ser? Distribuíram 4.000 convites para pessoas que são filiadas ao Partido dos Trabalhadores e lideranças de outras legendas, como é o caso de veneziano Vital do Rego, MDBista, e João Azevedo, do Partido Socialista Brasileiro. Todo mundo vai passar pelo detector de metais e, conforme nós divulgamos ontem aqui, a história é que Lula fará um discurso lido, vai ler. Escreveram, deve estar ensaiando hoje para ler amanhã, porque estão com medo que Lula dê mais bola fora do que já tem dado. E a coisa vai piorando, porque está ficando ruim. Hoje, inclusive, eu vi comentaristas de rede nacional dizendo que Lula parece estar com algum problema. Não sei se de doença, de cabeça, de juiz, não sei. As pessoas acham que os recentes discursos de Lula estão, em vez de ajudar, atrapalhando. Inclusive, ele foi perguntado sobre Lula, fala aí sobre a economia. Ele disse, não, eu só falo sobre a economia quando eu tiver reeleito. Aí um comentarista hoje, eu vi em rede nacional, disse, não, tem que falar agora. Aí saltou de lá aquele deputado irmão de Zé Genuíno, que é do Ceará, do dinheiro na cueca, Zé Guimarães, acho que é, sei bem. Aí disse, não, mas Lula é um estadista e tal. O cara disse, sim, doutor, mas a gente quer saber a posição dele hoje. Não, ele falou sobre a economia no governo que ele teve lá atrás. A gente quer saber hoje qual é a opinião dele sobre a economia, o que é que ele vai fazer se for eleito presidente outra vez. Aí Lula disse que não, só fala quando ganhar a eleição. Complicado, não é? Então, é quase um consenso, minha gente, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, de que Lula está meio fora de foco. Por isso que eles estão mexendo aí na comunicação, trocando as assessorias e tal, tiraram Franco Martins, vão trazer Dinho Silva, vão trazer não sei quem e tal, para ver se Lula escuta e se começa a dizer o que o pessoal acha que é a linguagem certa para os dias atuais. Não é demais lembrar que Gerson Camarote, da Globo News, quando o pessoal da Globo News vem dizer isso, olha, nós estamos na era da comunicação digital e Lula ainda é analógico. Então, ou atualiza o discurso, os procedimentos, as opiniões, ou vai complicar.
E Jair Bolsonaro, a gente precisa reconhecer, querendo ou não você aí, mas o meu papel aqui é mostrar isso, é um fenômeno de comunicação, é um fenômeno de popularidade, e isso ficou comprovado, mais uma vez, nessa sua visita ontem aqui. Porque enquanto Lula não está indo às ruas, essa é também uma realidade, que os petistas estão discutindo internamente, Bolsonaro vai para a rua e ele pode falar de desmatamento, pode falar de preço da gasolina, pode falar de inflação, preço do açúcar, do feijão, e o homem está na rua e o povo atrás. É um fenômeno ou não é? É. Porque em situações normais, ou se você botar no singular, em situação normal, quando a inflação reaparece, quando as coisas estão aumentando de preço, quando o desemprego está aí, o gestor se esconde, não sai de casa não sai do palácio não sai da sede do governo, porque o povo vai jogar ovo, é diferente com o Bolsonaro. É um fenômeno de comunicação. E outra coisa, ele capitaliza como ninguém os erros dos adversários. Ele aproveita as coisas que jogam nas costas dele para tirar proveito em termos de popularidade dessas situações que para os adversários parecem embaraçosas. Então tem sido assim, quanto mais botam coisa nas costelas dele, como dizia minha avó, mais ele se sai, e se sai bem, e vai para a rua e o povo atrás. Se isso vai se transformar em voto lá em outubro, é uma outra história. Na hora da urna lá, é a atitude de cada um, é a decisão de cada um. Nós estamos retratando o momento atual. Momento atual. Bolsonaro, onde vai uma festa, o povo correndo atrás, entendeu? E Lula, por enquanto, não foi às ruas ainda. Está fazendo mais eventos fechados, para um público ali seleto, universidades, sede de partido, nesse local onde haverá essa manhã em São Paulo, e isso está pesando. E outra coisa, o fato da terceira via também não ter vingado, você tem que se ater a isso, fez com que esse povo que pensava em votar talvez em Sérgio Moro, ou em João Glória, como diz aquele meu amigo, não, eu vou votar em Bolsonaro. Porque na realidade tem essa polarização, mas tem um monte de gente aí que não quer votar em Lula. Não gosta do PT, por isso, por aquilo, tal, entendeu? Aí eu vou votar em quem? Eu vou votar em Bolsonaro. É por isso que Bolsonaro vem aumentando os números nas pesquisas, né? Mas cada vez mais se aproximando do ex-presidente Lula. São 19 horas e 23 minutos na Paraíba. Perguntas de ouvintes agora aqui, indagações, afirmações, etc e tal. E você chega na TV na hora do programa, botou aqui um ouvinte. É porque a Anchieta falou isso, você chegou agora, está chovendo, tá, né? Olha, o meu compromisso com a televisão é diferente, por exemplo, do compromisso de um rapaz ou uma moça que saiu agora do curso de comunicação ou que ganhou uma vaga de estágio e que tem que cumprir aquelas 5 horas, 6 horas lá que o sindicato dos jornalistas exige por legislação que a pessoa cumpra. A minha situação é diferente, a situação de Arimatea Souza é diferente, a situação de Anchieta Araújo é diferente, Saulo Queiroz. Por quê? Porque doutor Saulo, os donos, a direção da televisão sabe que a gente chega ali, qualquer um de nós que eu citei aqui, e dá o recado na hora. Não precisa estar escrevendo, não precisa, não. Eu vou fazer agora, respondendo a você, amigo, como, não é querendo aqui ser desaforado com você, não. Eu vou fazer como Lima Duarte. Com a idade na qual eu me encontro e com o tempo que eu tenho de televisão, de 83 para cá, faça a conta, eu sou capaz de fazer como Lima Duarte. Lima Duarte, o velho senhorzinho Malta. Eu sou capaz de chorar com a metade do rosto e sorrir com a outra metade. Pronto. Então ali eu chego na hora do meu recado e acabou a história, pronto, está resolvida a situação. Então eu cheguei hoje na TV, eu chego meia hora antes, 40 minutos antes. Às vezes é preciso chegar mais cedo, tem uma reunião, tem um assunto para a gente tratar. Mas eu cheguei e estava uma chuva muito forte. E 2 problemas para que eu chegasse hoje à TV. Primeiro, a chuva. Segundo, não tinha lugar para parar o carro. Porque a prefeitura vai pavimentar uma rua lá perto da televisão e todos os carros que paravam nesse trecho da rua precisaram ser retirados para que as máquinas começassem a trabalhar e tal. E aí, meu amigo, não tinha uma vaga. Então, mesmo que tivesse sem chover, eu já teria dificuldade para chegar lá, porque não tinha onde deixar o carro. Aí, além da falta de vaga, chegou a chuva. Aí depois apareceu uma vaga, saiu alguém para ir almoçar, e eu botei na vaga, mas cadê poder descer? E tome chuva, e cada vez mais forte. E você já imaginou você sair na chuva todo molhado para entrar no ar, aparecer na câmera da televisão todo molhado, o paletó todo salpicado, de chuva, cabeça molhada e tal? Não tem como.
Mas aí eu arranjei uma sombrinha e fui com a sombrinha e deu certo. Mas é assim, eu chego lá, eu tenho liberdade do pessoal, liberdade dada pelos donos, pelos diretores, para fazer o meu trabalho e pronto, não tem problema nenhum. O que é que tem mais aí? É verdade que o piso dos enfermeiros não será pago com tanta facilidade. Eu acho até que eu falei nessa situação ontem. O problema não é que o pessoal não queira pagar. É porque algumas prefeituras, alguns hospitais filantrópicos, as santas casas de misericórdia, tem instituição por esse Brasil que não vai ter dinheiro para pagar. E aí? Enfermeiro merece ganhar 10 mil reais por mês. Mas de onde vai tirar esse dinheiro para pagar? Vocês estão entendendo? Então, vocês vão ver que teremos problemas. Porque vai ter hospital, vai ter prefeitura que não vai poder pagar o piso. E aí? A não ser que o governo federal mande uma ajuda. Tem previsão de chuva, Paulo, para o fim de semana? Muita chuva. Tem previsão de chuva, tem previsão de vento forte. Então, prepare-se, tenha cuidado, principalmente se você for trafegar em estrada asfaltada, duplicada ou não. Abra seu olho. Paulo mora aqui no Santa Rosa, teve um assalto de manhã, mas a polícia encontrou os bandidos, houve uma troca de tiros, um morreu, um está ferido e 3 fugiram, escreveu aqui o ouvinte. O que é que você acha disso? Meu amigo, eu só lamento que os outros 3 tenham fugido. Os outros 3 deviam ir para o mesmo lugar do que foi abatido. Era para ter matado os 5. Porque aí não é a polícia que mata, né? É eles que morrem. Tem uma sutil diferença nisso aí. Uma coisa é você morrer e outra coisa é você ser morto. Não tem uma diferença? Então, quando há morte de bandido em confronto com a polícia, não foi a polícia que matou, foram eles que morreram, porque eles optaram por se confrontar com a polícia. E o cara que atira na polícia, ele quer o quê? Não é? Então, nunca diga que é a polícia que mata, é o bandido que morre no confronto que ele buscou. Só lamento que não tenham morrido todos. Encontraram 3 homens mortos no Cariri paraibano. Você soube? Soube. E soube também, não sei se procede, mas escutei de repórteres policiais que eram ladrões de gado. Teriam ido roubar gado em algum sítio, em alguma fazenda, e o dono saiu com aquela garruncha de Araújo Neto e pá, pá, pá. Pelo menos foi o que eu escutei. Se foi, ninguém perdeu nada. Se eram trabalhadores e a motivação foi outra, lamento muito. Se eram ladrões de gado, eu só estou com pena, entendeu, das formigas que estavam lá no lugar onde eles caíram. Só, nada mais. Paulinho, você viu o lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre? Vi, meu santo. 44 bilhões e meio de reais. Eu pagando e você pagando. Nós é que estamos dando esse lucro enorme aos acionistas da Petrobras. Eu queria ser presidente meia hora, se nenhum ministro desmanchasse o que eu fizesse, também tem isso, né? E hoje em dia a gente tem que fazer a ressalva. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, são 7h29, 19 horas e 29 minutos. Carlos André, mais uma vez, boa noite. Márcia Rodrigues, Rio de Janeiro. Alexandro, Marcelo, Juscelino Salles, um abraço, Juscelino. Paulo, uma dessas pessoas de Pocinho sou eu. Ô, Juscelino, obrigado, meu irmão. Jorge Luiz, meu amigo jornalista. Alexandre Gomes, lá do Amapá. Apagão parcial afeta comunicações e causa transtornos em Macapá. Não é a primeira vez, né, Alexandre? E nem a última, viu? Wagner de Lagoa de Dentro, carequinha taca gota, está metendo medo em tudo. Ele se refere aqui ao ministro Alexandre de Moraes. Está se metendo em tudo, escreveu o ouvinte. Doutor Barbosa, advogado lá de João Pessoa. Arlindo Nóbrega, em São Paulo, mandando mensagem também, com música. Hulk Gari, está tomando uma, escutando a gente. Doutor Gildo Lima do Nascimento, confirmando a audiência. Valdec Nóbrega, meu amigo, boa noite. Marcos Farias, em Esperança. O presidente é boca quente, meu amigo, ele botou aqui, se referindo a Bolsonaro, né? E tem uma questão aqui final. Paulo, uma juíza de Campina Grande deu uma liminar proibindo que as empresas de transporte coletivo suspendam as linhas de Salgadinho, do Estreito, de Genipapo e de Galante. O que é que você acha disso? Olha,
se o empresário tira o ônibus, é porque não tem passageiro. Eu duvido que o dono de uma empresa queira tirar os seus ônibus de circulação se aquela linha estiver dando lucro. Só tira se estiver dando prejuízo. Eu vejo isso todo dia no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. É a mesma coisa. A linha que não dá lucro, o empresário tira o transporte. Ah, mas a juíza disse que ele tem que rodar. Sim, ele tem que rodar por quê? Eu lamento muito pelas pessoas que precisam do ônibus. Porque eu já andei de ônibus, eu sei o que é isso. Aí você pode saltar daí e dizer, os empresários já ganharam muito, agora eles vão perder. Você quer ser empresário para perder? Bota uma barraquinha de vender lanche. Enquanto estiver dando lucro, você está vendendo lanche. Parou de dar lucro, você para de. Pergunta a Hulk, o Gari. Ele tem as atividades dele, inclusive de vender algodão doce nas festas, maçã do amor. Você pergunta se deixar de dar lucro, se ele vai. Ninguém vai. Quem tem obrigação é o poder público. Aí sim, o poder público tem a obrigação de salvar a situação das pessoas num momento desse. Agora, o empresário particular, isso não existe, meu amigo. Tire isso da sua cabeça. Não tem. Agora, se houver um acordo com o poder público, olha, aqui é o seguinte, ponta do lápis, como a gente diz. Quantas viagens o ônibus dá por dia? 10 ou 20, sei lá eu. Quantos passageiros em média ele está transportando em cada viagem? Tantos. Quanto ele gasta de óleo? Depreciação do carro, pneu, tudo. Espera aí, está no vermelho. Se, no caso desses distritos aqui de Campina Grande, que são Galante, Genipapo, Salgadinho e Estreito, se a prefeitura subsidiar a diferença, o empresário mantém. Se não, tira. É assim. Porque se você inverter os papéis, você vai ver que seria do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte: pega o empresário e bota na cadeira de prefeito, e pega o prefeito e bota na condição de dono de empresário. Isso, eu estou dizendo, não é o prefeito de Campinas só não, qualquer um. Se você mudar de lugar, de posição no balcão, eu vou pular o balcão e vou para o outro lado. Aí você vai ver que não é. Isso é como alguém que está na oposição, um sindicalista, alguém de esquerda, né? Quando ganha uma eleição para uma prefeitura, que chega lá, que senta na cadeira de prefeito, meu Deus, não é como eu pensei não. Aí não vai fazer aquilo que dizia que era para o outro fazer. Parece com certos conselheiros de tribunais de contas por esse Brasil todo. É o seguinte, tem conselheiro de Tribunal de Contas de Estado, de município, não tem, que já foi vereador, presidente de Câmara, deputado, presidente da Assembleia, prefeito. Aí quando o sujeito senta na cadeira de conselheiro, mudou a posição, né? Aí ele quer que os gestores façam tudo aquilo que ele não fazia quando era gestor. Não fazia quando era vereador presidente da Câmara, não fazia quando era deputado presidente da Assembleia e não fazia quando era prefeito. Aí vai cobrar dos outros. Isso é muito próprio do ser humano. Então, tire da sua cabeça que empresário vai fazer sacrifício. Até porque ele não tem obrigação. Ele bota um negócio para ganhar dinheiro. Vender farinha, engraxar sapato, vender cocada, bombril, ter ônibus, ter carreta transportando carga. Tudo isso a gente bota para ganhar dinheiro, para sobreviver daquilo ali. Se não está dando mais certo, você pula, vai fazer outra coisa na vida. É assim com todo mundo. Então não diga mais isso, que o empresário tem obrigação, porque já ganhou muito lá atrás e agora vai perder. Isso é conversa, rapaz. Vai você botar negócio para perder dinheiro? Não existe. Então eu espero que tenha uma solução, porque a população precisa, necessita, carece. Agora, é uma engenharia cuja conta não fecha. E não vai jamais, nenhum empresário, ninguém vai botar negócio para perder dinheiro. Tire isso da sua cabeça. 7h34, passou da hora, não passou de concluir o programa? Passou. Mandaram aqui uma mensagem. Nilvan Ferreira, Paulo, disse que Pedro foi ver Bolsonaro, mas se fosse Lula ou Dilma, ele ia do mesmo jeito. Meu amigo, quando o sujeito atinge a idade adulta, ele toma as decisões e arca com as consequências, né? Eu escutei até hoje um colega dizendo, olha, Pedro chegou um pouco depois na solenidade lá de Bolsonaro ontem em Itatuba, que se ele chegasse na hora que estava todo mundo ainda lá e fosse anunciado, ia levar a vai do jeito que Efraim levou. Porque o povo veio de João Pessoa em vários ônibus para bater palma para o Hélio Roberto e Bruno Roberto e Nilvan. Qualquer outro que fosse citado ali ia para a vaia. Aí o povo sabia, disse, não, se a gente chegar agora vai ter vaia.
Vamos deixar para dispor, como dizia minha avó, bora. Aí deixar para dispor, mas é melhor você ir apertar a mão de alguém do que você ir arengar, brigar, não é verdade? Os políticos se respeitam, minha gente. E outra coisa, quando o Bolsonaro começa agora a subir nas pesquisas, o que vai correr de gente atrás dele, meu amigo? Gente que até pouco tempo falava mal e gritava fora Bolsonaro. Impeachment, agora é tudo atrás. O homem começou a melhorar nas pesquisas. Vamos chegar perto, porque amanhã, já sabe, o homem pode ser reeleito, né, e tal, e é melhor a gente ser amigo. É desse jeito, minha gente. São 7h36, professora Jovita Maranhão. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu lembrando daqui que jamais teremos outra sexta-feira com essa data de 6 de maio de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 126 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, faltarão 239 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência, meus amigos e minhas amigas, vem aquela seleção musical, Marcos Farias, que eu faço no capricho para que todos nós possamos acompanhar canções, músicas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Lembrem-se que a Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando músicas maravilhosas que nos fazem voltar no tempo. Marco encontro com vocês para segunda-feira, a partir do meio-dia lá na televisão, com a coluna de política, e às 18 horas de volta aqui em mais um Cidade em Revista. Cuidem-se, abram os olhos, tenham cuidado, cautela, nada disso faz mal para a gente. Eu espero encontrá-los, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Então, meus amigos, obrigado, boa noite, bom descanso, bom fim de semana, fiquem todos com Deus e até segunda! Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.